Abramos as nossas Bíblias para a nossa meditação nessa noite. Eu quero partilhar convosco uma receita para superar crises, uma receita para superar obstáculos. A receita simples, a receita pronta para superar crises e obstáculos é acreditar em Deus. Diga para você mesmo aí, fale ao seu coração: para vencer crises, para superar obstáculos, é preciso ter fé em Deus, é preciso acreditar em Deus. Não que o problema não exista, não que o obstáculo não esteja posto diante de nós, e nem vamos subestimar o tamanho desse obstáculo e dessa crise. O que eu quero te dizer é que aquele que está conosco é maior do que todas essas crises e é maior do que todos os obstáculos. Deus, Ele está conosco, e acreditar nele é a receita para superar as nossas crises, os nossos medos e os nossos obstáculos. Nós vamos tomar como base a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, um texto bem conhecido dos leitores e dos ouvintes da Bíblia Sagrada. Hebreus 11:6 diz-nos assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem se aproxima do Senhor precisa acreditar que Ele existe e que Ele galardoa aqueles que o buscam. Mas tudo começa com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Note que nós estamos diante de duas condições para sermos abençoados, para sermos vencedores. A primeira condição é saber que Deus existe, é saber que Ele de fato luta as nossas guerras, que Ele enfrenta os nossos medos, que Ele é Deus presente em todos os momentos. Nós olhando o Salmo de número 46, nós vamos ver o salmista expressando esse sentimento, esse vigor, essa coragem, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, o salmista expressa aqui, através de um salmo lindo, de uma poesia maravilhosa, a força, o vigor transmitido pelo Senhor nosso Deus. E ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista tem a convicção da grandeza de Deus e do socorro que dele há de vir. E ele faz ali a sua expressão de fé. E o Senhor termina ali no versículo 10 do Salmo 46 dizendo:
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, sossegai. Está ansioso por quê? Está com medo de quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus está te dizendo essa noite: confia em mim. Deus está te dizendo: aquieta-te e saiba que eu sou Deus e estou no controle de todas as coisas. Queridos, é melhor confiar em Deus do que confiar no teu temor, no teu próprio medo. Quem está dizendo que é socorro bem presente e mandando eu e você nos aquietarmos nele é Deus, não é homem. E a palavra nos ensina com todas as letras que é melhor confiar no Senhor. É bem verdade que vivemos uma época de crise moral. É bem verdade que as pessoas não transmitem mais a verdade no que dizem. Eu estou vivendo dias de angústia quando eu vejo a que ponto chega a credibilidade das autoridades constituídas no Brasil. Quando um chefe de Estado vem diante dos seus governados e transmite uma notícia de que está acometido pela pandemia que toma conta do globo terrestre, e os comentários que ouço é: será que é verdade? Será que eu posso confiar? Em que ponto chegamos quando os líderes da nação já não transmitem mais confiança aos seus liderados? Mas o Senhor dos Exércitos está te dizendo essa noite: aquieta-te e saiba que ainda há um Deus que governa sobre a face da terra. Ainda há um Deus que está no controle e protege o seu povo. E Ele está dizendo essa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É melhor confiarmos nessa palavra que diz que Ele é o nosso socorro. Agora, queridos, é preciso entender uma coisa: confiar no Senhor não é do nosso jeito. Confiar em Deus não é do jeito que nós queremos. Confiar em Deus não é confiança pela metade. Confia um pouco no medo, confia um pouco na crise, confia um pouco no pavor. Não, confiar em Deus é entregar integralmente a nossa vida nas mãos do Senhor. É confiar do jeito que Deus quer que nós confiemos nele. E é preciso aprender a confiar no Senhor. Tem que saber confiar. Tem que acreditar, como diz a Sagrada Escritura: Deus conhece os que confiam nele. Os que confiam no Senhor transmitem sinais visíveis, perceptíveis. O salmista diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são firmes, inabaláveis, comparado aos montes ao entorno de Sião, que não se abalam por nada, mas permanecem firmes para sempre. Aprender a confiar no Senhor é preciso confiar com paciência. É preciso confiar integralmente sem assombro. É preciso dizer que na paciência que se deposita, na esperança que se cria, se tem resposta, se tem respaldo. E poder no final de cada embate, de qualquer debate, dizer como disse o servo Jó, lá na sua carta, no capítulo 19, versículo 25, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Quantos estão agora ao alcance da minha voz? Quantos estão agora ao alcance da minha audiência que podem dizer isso? Levantar as mãos para os céus e dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, o segredo, a receita para ter vitória é confiar no Senhor. Mesmo na adversidade, mesmo na nossa fraqueza, nós precisamos acreditar e buscar forças no Senhor Jesus Cristo, porque nós não temos mais para quem apelar, não dá mais para mudar o direcionamento da nossa confiança. Chega um momento que o nosso coração precisa estar firme no Senhor, em comunhão, em humildade, em constante oração, mas confiando
que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Certa feita, um homem que tinha um filho endemoniado, possesso, ele se encontrou com Jesus Cristo. Aquele homem vivia uma crise, aquele homem vivia um momento de dor, um momento de desconfiança generalizada. E o evangelista Marcos narra essa passagem lá no capítulo 9, versículo 17 em diante, quando ele diz: e um homem da multidão, respondendo ao Senhor, disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, quando quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas os teus discípulos não puderam expulsar. E Jesus disse aos discípulos: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando vocês vão sofrer assim? E disse aquele homem: tragam-me aqui o rapaz. E trouxeram aquele jovem possesso, endemoniado. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai daquele jovem: quanto tempo há que lhe acontece isso? E o pai responde: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse àquele homem: se tu podes acreditar, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas nos olhos, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Queridos, um dos grandes males da humanidade é acreditar mais na força do problema do que no poder de Deus. Talvez esse seja o maior mal que atinge nos dias atuais. Acreditar mais no poder da peste perniciosa que assola o globo terrestre. Acreditar mais na possibilidade de ser atingido por esse vírus do que acreditar plenamente no poder de Deus. Mas chega um momento em que precisamos enfrentar as nossas dores com coragem, com denodo, com confiança no Senhor. Eu não estou dizendo para você que nós não temos problema. Eu estou dizendo que o problema é que nós estamos enfrentando, ele tem menor força que o poder de Deus que habita em nós. Eu estou dizendo é que o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que é o nosso refúgio, Ele é poder, Ele é força, Ele é poder. Nós precisamos acreditar nisso. O grande problema da média dos homens é medir o desafio que está posto diante de si, comparando com as suas próprias forças. E nós sabemos que o ser humano é fraco, nós sabemos que o ser humano é frágil, nós sabemos das nossas limitações. Precisamos crer, tão somente crer, que o nosso Deus é poder. Queridos, eu sei que nós somos, por natureza, tendentes a acreditar naquilo que possuímos. Isso é uma tendência do ser humano. Nós somos tendentes a acreditar nos nossos haveres. Nós somos tendentes a acreditar na nossa reserva econômica, na nossa própria capacidade, nos nossos carros, nos nossos cavalos. É uma tendência natural do ser humano. Essa, com certeza, é a maior tolice de um homem. Dizer eu tenho, eu posso. E isso não é uma situação de hoje. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo hemorrágico, ela só procurou o Senhor Jesus quando já havia gastado tudo. Ela só procurou o Senhor Jesus quando ela havia esgotado as suas forças, aquilo que estava mais perto. E até hoje esse mal atinge a humanidade. A gente tende a acreditar que está protegido dentro do próprio carro, dentro do nosso quarto, da nossa casa, e muitas vezes esquecemos que quem nos guarda é o Senhor, e que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares.
E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E é assim mesmo. Os discípulos, vendo Jesus expulsar aquele demônio do jovem lunático, perguntaram a Jesus como. Foi essa a pergunta que eles fizeram. Ao invés de acreditar que Jesus é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas, eles perguntaram foi como. Qual é a metodologia para se alcançar esse resultado? Como é possível ter fé a ponto de expulsar um demônio? E Jesus responde, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Porque para os homens tem coisas impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Queridos, nós precisamos vencer o nosso medo. E para vencer o nosso medo é preciso olharmos para a grandeza de Deus. Se você quiser desconfiar e já começar a se amedrontar, é só olhar para você. Se você quiser nem enfrentar o desafio, olhe para o seu vizinho, olhe para a pessoa que está ao lado. Mas se você quiser vencer, coloque a sua fé em ação e olhe para Deus, que é poder na nossa vida. E se nós não acreditarmos nisso, é impossível agradá-lo. Quem se aproxima do Senhor precisa acreditar que Ele existe e que Ele galardoa, que Ele responde àqueles que o buscam. E a nós cabe obedecer. A nós cabe reconhecermos a nossa pequenez e as nossas limitações e depender tão somente do poder de Deus. Certa feita, um jovem chamado Davi, diante de um gigante imbatível chamado Golias, do qual todo mundo tinha medo. Todo mundo, quando via Golias, corria com medo, como tem muita gente nesse momento diante do desafio, correndo com medo. Davi olhou para aquele gigante e ele foi ousado, porque ele disse assim: eu vou contra esse gigante, é no nome do Senhor, no nome do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Eu vou como procurador, eu vou como representante, eu vou no nome de Jesus. E isso faz toda a diferença na hora do enfrentamento. Pastor, a minha fé tem que ser maior do que o meu problema? Você pode me perguntar essa noite. A minha fé, pastor Joás, tem que ser maior do que o problema? Não, a tua fé só tem que ser maior do que o teu medo. A tua fé não tem que ser maior do que o problema, ela só tem que ser maior do que o teu medo. Porque, queridos, o nosso maior adversário em tempos de crise, em tempo de enfrentamento, o nosso maior adversário é o nosso próprio medo. No episódio em que Jesus seca a figueira, Pedro questiona como é que aquilo foi possível acontecer. E Jesus responde a Pedro que basta um pouquinho de fé, que os nossos problemas, os nossos montes, os nossos obstáculos emocionais, nossos medos, as nossas dúvidas serão retirados do nosso caminho. Mas não é preciso ter fé assustadora, fé admirável, não. O Senhor Jesus disse que basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de uma sementinha insignificante. Se tiver fé, você vai dizer para esse monte: passa daqui para lá, e o monte passará. Passa de lá para cá, e o monte passará. É preciso ter fé. A receita para vencer o obstáculo que está diante de nós é ter fé. Mas Jesus, no episódio da expulsão daquele demônio, do jovem lunático, ele responde aos discípulos e diz: olha, existe uma casta, existe um tipo de enfrentamento que só se faz com jejum e oração. Talvez seja esse o seu maior desafio. Tirar um tempinho para jejuar, tirar uma boa parte do dia para orar. A mídia
está bombardeando a sociedade com notícias más. Hoje todas as pessoas que veem noticiário estão com medo. E eu estou te dizendo essa noite, tenha fé. Ao invés de ver e ouvir aquilo que te amedronta, vai orar, vai ler a palavra, deposita a tua fé no teu Deus, que Ele galardoa aqueles que o buscam. A palavra diz que se nós tivermos fé, nós não vamos ter medo de coisas mortíferas e nem de oferendas. Quando o Senhor diz, Evangelho de Marcos 16, e estes sinais seguirão ou acompanharão os que crerem, e aí no nome do Senhor Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. Os sinais seguirão os que crerem. É preciso ter fé, é preciso acreditar que o Senhor existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O exercício é ter fé. A tua fé e o teu nível de comunhão com Deus é que vão determinar a tua vitória. É triste ver a igreja com medo de se reunir. É triste ver a igreja com medo de se congregar. É triste ver um homem e uma mulher de oração e que se diz de comunhão com Deus, com medo de ser atingido por uma seta mortífera. Precaução não é medo. Cuidado não é medo. Eu estou falando é que quem tem medo não tem fé. E quem tem fé receberá o galardão das mãos do próprio Deus. Então a minha palavra nesta reflexão é que se você quiser ter vitória, e eu creio que todos que estão diante deste vídeo, dessa transmissão, com certeza querem ter vitória. E se você quer ter vitória, a receita é acreditar em Deus. Por falta de fé, muitas pessoas estiveram diante do Senhor, estiveram diante do seu milagre e fracassaram. Por falta de fé, muitas pessoas não usufruíram, não vivenciaram o melhor de Deus para as suas vidas. A serva Agar, quando despedida por Abraão, juntamente com o pequeno Ismael, saíram por uma orientação divina, tomaram o rumo do deserto de Berseba e ali descobriram poços de água. Mas a fé de Agar era tão pequena que ela mesma, proprietária de poços de água, ela ainda quis encher a bilazinha de água para beber água no cantil, na bila, porque a fé era pequena para alcançar que Deus havia lhe dado poços. Ela preferia encher o seu odre. Pedro, no milagre de andar sobre as águas, quando teve fé, ele caminhou por sobre as águas. Ele obedeceu a palavra de Jesus Cristo e caminhou por sobre o mar da Galileia. Mas quando faltou fé, ele afundou. Se nós olharmos para aqueles que deixaram a fé fracassar, nós vamos ver que eles falharam e deixaram de ter grandes vitórias e de obter milagres e de escrever uma linda história através da fé. A fé, como eu disse, ela faz você experimentar coisas impossíveis. A fé de Pedro fez com que ele andasse sobre as águas. Quando ele teve medo, ele afundou. O que eu estou te dizendo é que a tua fé faz você andar por sobre as águas e o teu medo te afoga. A escolha é tua e a palavra de Deus essa noite é para que você tenha fé. Tenha fé. Sara, a esposa de Abraão, quando ela recebeu a promessa de Deus, que Deus iria fazer um milagre na vida dela, lhe dando o Isaque, ela sorriu dos homens de Deus, ela sorriu do milagre.
Quando a gente não tem fé, a gente não acredita. Quando a gente deixa o medo tomar conta, o problema ser maior do que a nossa fé, a gente sorri do milagre, desagrada quem não deve, fala coisas que não pode falar. Quando a gente tem fé, a gente vê o invisível, a gente crê no impossível e a gente recebe milagres. Se você deseja ter vitória, se você deseja passar por essa crise glorificando o nome do Senhor, exercite e fortaleça a tua fé. Exercite e fortaleça a tua fé. Quem te pede para você acreditar é o Deus de Israel, é o Deus do impossível. É Ele que está dizendo para você essa noite: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A receita para essa semana é crer e contemplar a glória de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que se nós estivermos em Deus e as suas palavras estiverem em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos e nos será feito conforme a nossa fé. Então a receita é ser firme, ter fé e obedecer a Deus. E eu já encerro te dizendo mais uma vez: eu não estou subestimando o adversário, eu não estou dizendo que o perigo não exista. Eu estou te dizendo é que o nosso Deus, Ele é maior e Ele está no controle de todas as coisas. Se você acreditar, você vencerá. Se você acreditar, você andará por sobre as águas. Não deixe o medo te afogar. Não deixe a tua falta de fé te levar para a profundeza do mar, do medo, do oceano, da dúvida, da desilusão e do fracasso. Ande por cima das águas. Contrarie a lei da gravidade, tendo fé. E se você tiver fé, nenhum mal vai te atingir. Nenhum mal vai abalar a tua casa. Nada vai atingir a tua família. É preciso ter fé. Acreditando, você agrada a Deus. Acreditando, você concebe e divulga que o Senhor Deus existe. E você acreditando, sabendo que Ele existe, Ele vai te galardoar, Ele vai te responder na medida da tua fé. Todas as pessoas que se aproximaram do Senhor Jesus e receberam o milagre, primeiro eles tiveram fé. Eles determinaram dentro de si que haveriam de vencer, que haveriam de ser curados, que haveriam de receber o seu milagre. E é para esse desafio que eu quero te chamar nesse momento. O desafio de ter fé, o desafio de colocar o Senhor Deus maior do que o teu problema, do que o teu medo. E eu te chamo agora para uma oração de fé. Coloque-se em posição de adoração. Coloca a mão no teu coração aí aonde você estiver. E eu vou orar contigo. E a palavra do Senhor te diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar milagre. Sem fé é impossível obter resposta. Sem fé é impossível até ser protegido. Porque se você não acreditar, não há como pedir proteção. Se você não acreditar, não há como buscar a presença do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua casa, a tua família, os teus projetos. Temos aqui pedidos de orações. A irmã Maria Gomes está pedindo oração. A família da irmã Nájila está pedindo oração. Família da irmã Neuma, família da irmã Midian e da irmã Miriam. Essas famílias pedem oração. Essas famílias confiam que o Senhor é Deus e Ele galardoa aqueles que o buscam. E eu quero orar com você e por você. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Pai bendito, Pai amado, nós estamos diante da Tua presença, Pai, te apresentando a Tua igreja reunida, te apresentando este irmão, essa irmã, esse servo, esta serva, que coloca agora, Senhor, a sua fé em ação.
Ó Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos fazendo um enfrentamento, Pai, que somente a fé é capaz de nos mover. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Pai, nos ajuda a te temer, nos ajuda a acreditar, Senhor, no teu poder e na tua bondade. Ó Deus, e que esses males que atingem a sociedade, que essa crise que toma conta do globo terrestre, ela possa ser, Senhor, desfeita, ela possa passar ao largo daqueles que te temem e daqueles que te usam como fortaleza, como escudo nessa hora. Pai, abençoa essas famílias que rogam por oração porque precisam de um milagre. Ó Pai, te pedimos a tua bênção sobre nós, te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conduzindo os nossos passos, sobretudo, ó Pai, fortalecendo a nossa fé. É a oração que te fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Quero agradecer você que está conosco e te dizer: creia, se você acreditar, o teu milagre acontecerá. A receita para obter milagre é ter fé. É esta a palavra que deixo ao teu coração essa noite.